A armadilha do perdão. Uma das coisas mais perigosas a respeito de perdão é que ele destrói sua capacidade de libertar as emoções que estão presas dentro de si. Como tomar conhecimento do rancor contra um pai a quem já perdoou? A responsabilidade só pode ir para dois lugares: para fora, sobre a pessoa que o magoou, ou para dentro, para você mesmo. Alguém tem que ser responsável. Aí, você perdoa seus pais, mas acaba se odiando em troca. Observava também que muitos clientes se apressavam em perdoar para evitar grande parte do trabalho doloroso da terapia. Acreditavam que poderiam encontrar um atalho para se sentirem melhor. Um punhado deles perdoava, abandonava a terapia e terminava se afundando cada vez mais na depressão ou na ansiedade. Vários desses clientes se apegavam a fantasias como: tudo o que tenho que fazer é perdoar, e aí vou ficar curado, terei uma excelente saúde mental, todo mundo vai amar todo mundo, vamos nos abraçar e finalmente seremos felizes. Eles descobriam quase sempre que a vã promessa do perdão tinha simplesmente causado uma decepção amarga. Alguns experimentavam um lampejo de bem-estar, mas isto não durava, porque nada tinha mudado realmente no modo como se sentiam ou nas interações das suas famílias. Recordo-me de uma sessão especialmente emocionante com uma cliente chamada Maria, cuja experiência ilustra alguns dos problemas típicos do perdão prematuro. Com 27 anos, Maria era uma cristã fervorosa quando a conheci. Aos 11 anos tinha sido violentada pelo padrasto. Ele continuou a abusar dela até que sua mãe expulsou-a de casa, por outros motivos, um ano depois. Nos 4 anos que se seguiram, Maria foi molestada por vários dos namorados da mãe. Fugiu de casa com 16 anos e se prostituiu. 7 anos depois, quase morreu por causa de uma surra que levou de um cliente. Quando estava no hospital se recuperando, conheceu um enfermeiro que a persuadiu a ir à igreja que ele frequentava. Alguns anos mais tarde se casaram e tiveram um filho. Ela estava sinceramente tentando reconstruir sua vida. Mas apesar da sua nova família e da nova religião, estava infeliz. Passou 2 anos fazendo terapia, mas não conseguia se livrar da intensa depressão. Foi quando veio me procurar. Coloquei-a num dos meus grupos de vítimas de incesto. Na primeira sessão, Maria garantiu que tinha encontrado a paz e perdoado o padrasto e a mãe incapaz, provavelmente narcisista. Eu lhe disse que se queria se ver livre da depressão, talvez tivesse que desperdoar por algum tempo para entrar em contato com sua raiva. Ela insistiu que acreditava intensamente no perdão, que não precisava ficar aborrecida para melhorar. Criou-se entre nós uma luta muito grande, parte porque eu estava pedindo que fizesse uma coisa difícil, mas também porque sua crença religiosa estava em contradição com suas necessidades psicológicas. Ela fez bem seu trabalho, mas se recusava a soltar sua fúria. Pouco a pouco, porém, começou a ter acessos de raiva em defesa de outras pessoas. Por exemplo, uma noite abraçou um outro membro do grupo dizendo: seu pai é um monstro, eu o odeio. Algumas semanas depois, sua própria ira reprimida finalmente foi liberada. Ela gritou, xingou e acusou os pais de terem destruído sua infância e desmantelado sua vida adulta. Depois, eu a abracei enquanto ela soluçava. Pude sentir seu corpo relaxar. Quando se acalmou, perguntei só para provocar: mas isto é o modo de uma moça cristã se comportar? Jamais esquecerei a resposta que me deu. Acho que Deus prefere que eu fique melhor, do que eu perdoe. Aquela noite foi um momento decisivo para ela. As pessoas até podem perdoar os pais tóxicos, mas devem fazê-lo no final, e não no início, da limpeza geral na sua vida emocional. Elas precisam ficar irritadas com o que lhes aconteceu, devem sofrer pelo fato de nunca terem tido o amor que desejavam dos pais. Precisam parar de subestimar ou não levar em conta o dano que sofreram. Frequentemente esquecer o passado significa fingir que isto não aconteceu. Acredito também que o perdão é apropriado só quando a mãe e o pai fazem por merecê-lo. Os pais tóxicos, especialmente os mais agressivos, precisam tomar conhecimento do que aconteceu, assumir a responsabilidade e mostrar o desejo de se corrigir.
Se você absolve unilateralmente os pais que continuam a tratá-lo mal, que negam a maior parte de seus sentimentos e sua realidade e que continuam a projetar suas culpas, pode impedir seriamente o trabalho emocional que precisa realizar. Se um ou ambos os seus pais estiverem mortos, ainda pode reparar o mal, perdoando-se e se livrando do controle que tiveram sobre seu bem-estar emocional. A esta altura talvez esteja se perguntando, o que é compreensível, se vai continuar zangado e irritado pelo resto da vida se não perdoar os seus pais. Na verdade, ocorre o oposto. O que tenho observado ao longo dos anos é que a paz emocional e mental surge como resultado da sua libertação do controle de seus pais tóxicos, sem ter necessariamente que perdoá-los. E essa libertação só pode acontecer depois que tiver administrado seus sentimentos de violência e de dor, e tiver colocado a responsabilidade nos ombros deles, que é onde ela deve ficar.